Olá, bom dia. Vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Olha só. Esta menina é bonita. Certo? Esse menino gosta de sorvete. Então, olha só, aqui nós vamos fazer uma análise dessa oração para colocarmos tudo que a gente estudou em prática. Então, ó, esta menina é. Nós temos aqui um verbo, certo? Ela é o quê? Bonita. Então, nós temos o sujeito, certo? Sujeito. Nós temos o verbo e nós temos o objeto, certo? Estamos falando de transitividade verbal. Aqui, essa menina é bonita. Este verbo aqui, ó, é um verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Porque está ligando uma menina ao seu predicativo. Quando se tem um adjetivo que se refere ao sujeito na oração, ele recebe o nome de predicativo do sujeito. Certo? Então, aqui nós já vimos que existe o sujeito, o verbo, o objeto. Nós vimos que o não está indicando ação. Ela está praticando alguma ação? Não. Então, esse aqui é verbo de ligação, porque está ligando o sujeito ao adjetivo. O adjetivo, por sua vez, como nós estamos fazendo uma classificação sintática, recebe o nome de predicativo do sujeito, ok? Então, vimos verbo de ligação. Então, se eu disser, essa menina é bonita, essa menina está triste, essa menina está alegre ou é alegre, é um adjetivo especificando o substantivo, portanto, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Agora, olha essa oração. Esse menino gosta de sorvete. Então, ele está praticando o ato de gostar. Nós temos o sujeito, temos o verbo e nós temos o objeto, certo? Esta menina gosta. Então, esse verbo aqui já é um verbo de ação. Ela está praticando a ação de gostar. Quando a gente olha para o verbo, nós vamos analisar e ver que essa menina gosta. Quando a gente para no verbo, a gente faz uma pergunta, gosta de quê? Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo. Quando eu olho para o objeto, eu vejo que antes de chegarmos no objeto, nós temos uma preposição. Se eu tenho essa preposição, significa que esse objeto é um objeto indireto. Então, nós temos o sujeito, o verbo, que é verbo transitivo, porque precisa de complemento, e nós temos uma preposição ligando ao verbo objeto, por isso que esse objeto é um objeto indireto. Se eu falar, ela caminhou para casa. Nós temos o verbo, ela caminhou, certo? Ela caminhou. Ela caminhou para onde? Para casa. Ela caminhou o quê? Ela caminhou de quê? Ela caminhou como? Não, ela caminhou. Se eu paro no verbo, ela caminhou, e não faço nenhuma pergunta que complemente esse verbo, então esse verbo aqui é verbo intransitivo. Certo?
Agora, se eu digo aqui, se eu digo ele comprou um carro, ele comprou. Então, comprou o quê? Se eu faço uma pergunta, significa que esse verbo é um verbo transitivo. Existe preposição ligando ao verbo ao objeto? Não existe preposição. Então, significa que esse objeto é um objeto direto. Ok? Então, nós vimos que o verbo transitivo precisa de complemento. Esse complemento recebe o nome de objeto direto ou objeto indireto. Existe também o verbo intransitivo, que não precisa de complemento, ok? Então, verbo transitivo e intransitivo não precisa de complemento. Como eu falei na aula passada, na oração a gente faz a classificação sintática da oração. Nós estamos com o conteúdo do 7º ano é sintaxe. E daí nós vemos verbos transitivos, certo? O seu complemento, que é um objeto direto e objeto indireto, certo? Nós temos o verbo transitivo e os verbos intransitivos, né? Que não precisam de complementos, certo? Nós também temos os verbos de ligação. Sempre que há um predicativo do sujeito, né? O verbo vai ser verbo de ligação, porque não indica nenhuma ação, só está ligando o sujeito à sua qualidade, ok? Ou se eu falar assim, a menina está triste, então é um verbo de ligação. Aí nós temos as classificações que classificam o adjunto adnominal, e o adjunto adverbial. Que precisa para ser um adjunto adnominal? Precisa ser um adjetivo, um pronome, um artigo, um numeral ou uma locução adjetiva. Então, se eu olho para a oração, identifico o substantivo, vou procurar se ao lado do substantivo tem alguma dessas classes gramaticais. Se tiver, vai ser uma locução adjetiva. Aí nós temos um adjunto adverbial. O que é isso? Um advérbio. Certo? Então, se eu encontrar na oração algum advérbio, e existe o advérbio de modo, existe o advérbio de lugar, existe o advérbio de tempo. Se eu encontrar algum desses na oração, também aí vai receber o nome, não recebe o nome de advérbio, recebe o nome de adjunto adverbial, tá? Advérbio é classificação gramatical, adjunto adverbial, classificação sintática. Então, eu posso falar: este menino está estudando muito para a prova hoje. E daí eu tenho o substantivo menino, certo? Tenho um pronome demonstrativo, tenho outro substantivo prova. Aí eu olho se eu tenho mais algum substantivo, depois eu procuro os advérbios.
Ó, encontrei substantivo, encontrei o substantivo. Olha o que está ao lado do substantivo. Aqui nós temos um pronome. Opa, pronome, adjunto adnominal. Então, este é um adjunto adnominal, certo? Tem outro substantivo próprio. Isso aqui é pronome? Não, não é pronome. Então, não é adjunto adnominal. Aí nós temos hoje e nós temos muito. Muito advérbio de intensidade, portanto, adjunto adverbial. E hoje advérbio de tempo, adjunto adverbial, ok? Então, até mais.